Oi menina, tudo bem? Você está no segundo vídeo do workshop Acendendo a Luz. E hoje eu quero falar para você o que é constelação familiar. Eu mesmo, quando eu fiz a primeira constelação, eu não sabia muito bem do que se tratava, né? Eu fui recomendada, fui muito segura, conversei com meu pastor e tudo mais, mas eu não entendia muito. Tinha lido alguma coisa, por isso que eu achei por bem trazer para você alguns esclarecimentos sobre o que é constelação familiar. Tranquilizar seu coração, porque muitas vezes também são tantos ruídos, né, em torno dessa ferramenta, e que é bom que você venha segura do que você está fazendo, sem medo, sem ressalvas, entendendo e confiando nessa ferramenta que eu acredito que o Senhor nos deu para esse tempo. Um tempo em que nós precisamos promover reconciliação, né, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. E é um ministério que nós temos o encargo de fazer, que é reconciliar, sobretudo, Deus e os homens, né? Então, o que é constelação familiar? Vamos começar por isso aí. Constelação familiar é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta terapêutica. Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com algo de acessar ancestrais, né? A gente não vai aqui tá buscando ouvir nada do que, né, de ninguém que já morreu, nada disso, mas nós vamos estar aqui buscando na nossa consciência, na sua consciência, fatos, né? Nós vamos estar olhando para cenas que vão se apresentar durante a constelação. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar usando como metodologia os bonequinhos, tá? Como representantes. Mas a gente tem aí várias formas de fazer constelação. Há os representantes humanos, há os representantes, né, os bonequinhos na mesa, os bonequinhos, as âncoras e também os bonequinhos na água. Nós usamos os bonequinhos na água porque aqui não vai haver nenhuma interferência minha no processo. E aí você pode estar perguntando, mas por que na água? Né? Porque a água, ela é um condutor de energia e nós vamos estar acessando um campo morfogenético, né? E morfogenético. Então, quando a gente vai acessar esse campo, a gente vai acessar por meio da água. Não é, como eu te disse, não é nada místico, mas é físico, tá? É uma questão de física, é uma questão de você acessar memórias ancestrais. Porque você pode pesquisar depois, mas assim como a gente tem, né, o nosso DNA, nós trazemos informações dos nossos antepassados. A nossa alma, ela traz também informações, memórias dos nossos antepassados. Então, muitas vezes, um problema que você detectou, que você está passando hoje, uma dificuldade, algo que você percebe que está tendo um nó, você não sabe por que está acontecendo aquilo ali. Muitas vezes, numa constelação, você vê onde surgiu esse problema, tá certo? Então, muitas vezes, aqui no Brasil, por que existe essa coisa do místico? Porque quando as constelações elas foram trazidas para o Brasil, os primeiros, né, aqueles que mais divulgaram as constelações aqui foram os espíritas. E assim, com todo respeito aos irmãos espíritas, não é a nossa filosofia, né? Não é aos nossos, não é o que nós vivemos. Nós estamos ali fundamentados na palavra de Deus. Então, tudo que a gente faz, você deve saber, passa pela nossa cosmovisão, por aquilo que a gente acredita. Então, até o seu trabalho, tudo que você faz, ele vai ser profundamente afetado pelas suas crenças, né? Pela sua cosmovisão. E assim foi com as constelações. Quem trouxe as constelações primeiro para o Brasil era uma comunidade espírita que tem os seus princípios voltados, né? Fundamentados, por exemplo, no
na reencarnação. Então, eles também divulgaram junto com essas constelações, aquilo que eles acreditavam. Mas essa terapia sistêmica, ela não pertence a nenhuma religião. É uma terapia que foi principalmente promovida, mas não criada pelo Bert Hellinger, né? E ela serve para trazer e trabalhar memórias ancestrais, né? Memórias inconscientes. Num lugar onde a gente não tem acesso se não for por meio do sentir. Não é algo que é por meio da mente, é por meio, né, da alma, pelo sentir. Vai ser algo que vai se apresentar. Você vai passar pela sessão, é um fenômeno. Vai acontecer uma única vez no dia que nós abrimos a sua constelação. Então, não é nada místico, tá certo? Mas é físico. É algo que, se você estudar física quântica, metafísica, você vai entender que tem, sim, até embasamento científico, que prova que é possível, sim, a gente acessar campos morfogenéticos, tá certo? Uma outra coisa também que a gente tem que deixar bem claro, Bert Hellinger, né? Você também pode ter ouvido falar mal de Bert Hellinger, né? Bert Hellinger é o principal idealizador dessa ferramenta terapêutica, ele era psicanalista e muitos falam, ele era nazista, porque Bert, ele era alemão e na sua juventude ele serviu ao exército alemão. Então ele foi obrigado, como qualquer homem, né, no momento de guerra, ele é obrigado a servir o seu país. Mas Bert, ele foi profundamente, inclusive, marcado por essa experiência. Não foi algo que ele trouxe, não trouxe para poder, né, divulgar qualquer tipo de maldade que, no caso, o exército alemão, na pessoa de Hitler, fez. Mas ele realmente ele serviu ao exército alemão, mas não foi com honras, né? Mas foi também uma experiência que veio marcá-lo profundamente. Inclusive, depois que ele serve ao exército, ele se torna um sacerdote da Igreja Católica. Ele é padre, ele se torna um padre. E vai morar, né? Ele vai fazer missões em uma região da África, especificamente numa tribo Zulu. Então, muitos também dizem que as constelações são místicas, porque Bert, ele bebeu ali da fonte dessa tribo Zulu, de africanos, e pode ter sido, né? E aí a gente vincula tudo que é mal à África. E, na verdade, não é. No caso dos princípios que Bert traz para as constelações, são principalmente, ele foca muito nos princípios de honra que essa tribo cultivava ali, né? De honrar os pais, de honrar os mais velhos, de cada um saber o seu lugar e de respeitar a ordem de cada um, a hierarquia, né, dentro daquela comunidade. Então, quando Bert traz essa informação dessa tribo Zulu, é esse princípio de honra, tá bom? E a gente deve também desmistificar essa ideia de que tudo que vem da África é ruim, principalmente nós cristãos, né? Porque, de fato, a gente tem referências que não são muito boas, né? A gente vê na internet tudo mais, muitas coisas, até um pouco amedrontadoras, mas não é o caso das constelações. Na verdade, o que Bert vai trazer para as constelações é o princípio da honra, que coaduna completamente com o que a palavra de Deus diz. Quando o próprio Jesus, né, ele vai reforçar ali, honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa na terra, né? Quando você vê que isso é um princípio que deve ser seguido por nós. Então, vamos já eliminar também, né, esse questionamento contra a vida do Bert Hellinger. E uma outra coisa é que realmente, né, a internet ela está aí muitas vezes para denegrir, para deixar a vida, né, da pessoa no chão. E não é o caso, tá bom? E se você confia em mim,
né? Você já conhece a minha história. Eu não iria nunca me envolver com algo que não fosse com embasamento na palavra de Deus. Eu não faria algo que de alguma forma ferisse princípios bíblicos, tá bom? Então vamos tentar, né, já de cara eliminar esse preconceito contra o próprio divulgador das constelações familiares, que é o Bert, tá certo? Então, que você venha ter uma experiência incrível. Eu estou me preparando para esse momento. Sempre quando a gente vai fazer uma constelação, a gente está ali fazendo, concentrando, colocando diante de Deus como cristã, porque, como eu te falei, todas as coisas, a nossa cosmovisão, ela afeta as nossas atividades, tudo aquilo que a gente faz. Então, por isso que estou me preparando para esse dia. Eu tenho certeza que será incrível para você também. Um beijo e até o próximo vídeo.